Irmãos, o livro de Provérbios a gente sabe que foi escrito por um homem. Esse homem, ele recebeu de Deus um dom maravilhoso. Você conhece a história dele. O texto diz que ele herdou do pai um reino muito poderoso. O texto diz que ele foi um filho prometido depois de uma circunstância muito desagradável do seu pai. Você conhece a história que maculou uma biografia muito linda do rei Davi. Você sabe, lá em 2 Samuel, conta a história do problema que Davi teve com Betseba. E o texto diz que Betseba engravidou. E Davi, de todas as formas, conseguiu que o marido dessa mulher fosse morto em batalha, para que ele pudesse tomá-la como sua esposa. Mas o texto diz, irmãos, que essa criança que estava no ventre de Betseba enfermou-se, adoeceu. E Deus havia dito para Davi que essa criança morreria. Essa criança nasce, essa criança fica doente, e Davi, irmãos, ele ora, jejua, clama pela vida dessa criança. O texto diz que ele se trancou no quarto, o texto diz que ele ficou em jejum, rasgou as suas vestes, colocou terra sobre a sua cabeça e se humilhou diante de Deus, pedindo pela vida dessa criança. Mas já havia a palavra de Deus dizendo que essa criança ia morrer. E assim acontece. O texto diz que alguém chegou no quarto onde estava Davi e teve que dar notícia para Davi. E eles ficaram muito amedrontados, porque se Davi já estava daquela forma, com a criança enferma, os serviçais do palácio pensaram o seguinte: puxa, se esse menino morrer, esse homem morre junto. Mas o texto diz, irmãos, que quando Davi toma conhecimento da morte do seu filho, o texto diz que ele se lava, o texto diz que ele se barbeia, o texto diz que ele coloca suas vestes reais, o texto diz que ele faz um banquete, e o texto diz que ele adora o Senhor no templo. Todos do palácio ficaram admirados e disseram para ele: mas meu senhor, estando a criança daquele jeito, o senhor orou, jejuou e se humilhou, e agora que a criança é morta, o senhor age dessa forma? Eles não compreenderam aquilo. Davi então olha para eles e dá uma das respostas mais lindas e que nos enche de tanta esperança com a nossa fé. Ele diz assim: olha, enquanto a criança estava viva, eu orei, eu jejuei e eu clamei a Deus para que essa criança não morresse. Mas agora ela se foi, e ela não tornará mais a mim, mas um dia eu tornarei a ela. Davi sabia, querido, que a ressurreição é uma realidade do cristão. E ele então é consolado. Por quê? Porque o texto diz que ele se deita com Betseba. Betseba era uma das suas esposas. E o texto diz que Deus visita o ventre de Betseba e ela deu a Davi um filho. Quando esse menino nasce, acontece um fato interessante. A história é muito bonita. O texto diz que quando esse menino nasce, ele coloca o nome de Salomão. Mas ele leva esse menino para ser instruído pelo profeta Natã. E quando Natã toma esse menino nas mãos, o mesmo Natã, veja bem, que confrontou o pecado de Davi, que não teve medo de dizer para Davi: olha, tu és o homem que de forma vil assassinou aquele homem para ficar com a sua esposa. Ele não teve medo, irmãos. Ele enfrentou o rei. Mas veja como são as coisas. Davi era um homem crente, viu?
Primeiro ele se arrepende. Escreve os 2 mais lindos salmos que tem na Bíblia, na minha opinião. O Salmo 51 e o Salmo 32. E ali ele se derrama diante de Deus, arrependido daquilo que ele fez. E Deus o visita. E ele tem mais um filho. E ele pega esse filho e ele leva esse filho para quem? Para Natã. E quando Natã toma esse menino nas mãos, ele diz assim: esse menino não se chamará Salomão, mas ele se chamará Gedidias, porque esse menino é o amado de Deus. O texto diz, irmãos, que Davi, ele foi um grande guerreiro, e ele alargou os espaços da terra e da nação de Israel e de Judá. E ele então legou ao seu filho Salomão todo o seu poderio e todo o seu império. Segundo o livro de Crônicas fala sobre isso, de uma maneira muito bonita. E Salomão, irmãos, quando vê aquele extenso território, quando vê tudo aquilo que o pai conquistou, já velho, herdando o trono, ele tem medo. Ele se acovarda. Tanto que Davi diz para ele uma palavra muito interessante nesses dias. Ele diz assim: não temas, ser homem. Por quê? Porque Salomão, ele se sentia inapto, ele se sentia muito pequeno, ele se sentia inadequado para herdar um reino tão poderoso assim, como o seu pai deixou para ele. Mas o texto diz, irmãos, que numa noite ele teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor aparece a quem? A Salomão. Lembram o nome dele? Gedidias, o amado de Deus. E nesse sonho Deus aparece para Salomão e diz um negócio para ele, que eu vou te dizer uma coisa: se fosse comigo, eu ia ter que pensar bem. Porque ele diz assim: pede-me o que quiseres e eu te darei. Imagine se fosse com você um negócio desse, hein? Já pensou, querido, se esse negócio acontece comigo ou com você? Pede-me o que quiseres e eu te darei. E o texto diz, irmãos, que Salomão, ele, ao invés de pedir poder, riqueza, dinheiro, bens, o texto diz que ele pede para Deus um negócio surpreendente. O que ele pede? Sabedoria. E ele pede a Deus sabedoria, dizendo o seguinte: olha, eu não passo de uma criança, e eu sou muito inadequado para ser o rei de toda essa nação. Então, Senhor, dê-me sabedoria para que eu possa liderar esse povo e eu possa servir ao meu Deus de todo o meu coração. Sabe o que o texto diz, irmãos? Que Deus se agradou demais daquilo que Salomão pediu, e ele disse o seguinte para ele: Salomão, porque você não pediu dinheiro, poder, riqueza e bens materiais, e sim sabedoria, você será o homem mais sábio dessa terra. Mas de quebra, porque eu me agradei de você, você também terá todas estas coisas. Eu acho muito bonito, irmãos, porque a palavra de Deus, ela contém assim ecos de uma mesma circunstância. E esse pedido de Salomão ecoou lá no Novo Testamento, quando Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Veja, querido, que isso que Jesus diz para os discípulos, de certa feita, é um eco daquilo que Salomão pediu. E porque ele não pediu coisas terrenas, perecíveis, corriqueiras, que se perdem, e ele pediu a coisa certa, Deus acresceu a ele tudo mais que de repente ele poderia ter pedido, mas não pediu. O texto diz, irmãos,
que Salomão cresce aos pés de Natã e de seu pai. Não se esqueça que Davi era um homem que amava o quê? A palavra de Deus. Davi era um homem que meditava nela de dia e de noite, está lá no Salmo 1. Davi era um homem, irmãos, que escreveu o maior salmo que existe na Bíblia. Qual é? Em homenagem a quem? A esposa? Não, a palavra de Deus. O Salmo 119, irmãos, é um tributo à beleza, ao poder, à sublimidade, à importância da palavra de Deus. Foi Davi, irmãos, que deixou para nós um grande legado de um homem apaixonado por Deus e apaixonado pela sua palavra. E ele foi um pai que instruiu o seu filho na palavra de Deus. Veja que Salomão, irmãos, ele foi instruído por dois gigantes, Natã e Davi. E Salomão, irmãos, quando cresceu e herdou o reino do pai, ele herdou o reino mais poderoso que já existiu nessa terra. E ninguém maior do que Salomão pisou nessa terra, a não ser Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que, quando veio, disse: eis aqui quem é maior do que Salomão. Porque na realidade, irmãos, a sabedoria que foi dada a Salomão, ela foi encarnada na pessoa do Filho, em quem tem todos os tesouros da sabedoria, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Salomão, irmãos, foi o primeiro grande filósofo da história, sabia disso? Isso as universidades e as escolas não ensinam. Ontem mesmo eu fui visitar uma família que a filha vai fazer um vestibular para letras, e ela vai ter uma prova específica de filosofia. E quando ela ficou sabendo que o pastor Luciano já serpenteou pelas plagas da filosofia, ela falou: ô pastor, eu posso pedir auxílio do senhor quando eu precisar de alguma coisa? Aí eu dei aquela resposta: claro, se eu souber, eu te ajudo. Se eu não souber, eu invento. Não é? Mas é brincadeira. E o interessante, ela falou o seguinte comigo: pastor, porque nós vamos ter uma prova de, não sei se são 30 questões de filosofia, e a gente vai pegar todo o período da filosofia, desde os filósofos antes de Sócrates até a filosofia moderna. Aí eu brinquei com ela e disse o seguinte: pois é, que engraçado, né? Nessa história da filosofia, nenhuma história, nenhum livro didático, nenhuma universidade ou sequer escola fala de Salomão. E Salomão, na realidade, irmãos, foi o primeiro grande filósofo da experiência humana. Por quê? Porque foi ele quem discorreu primeiramente sobre todas as coisas. Salomão falou sobre o comportamento humano. Salomão falou sobre a educação de filhos. Salomão falou sobre a ética comportamental dentro de casa, na sociedade e no governo. Salomão discorreu sobre o sol, as estrelas, os cometas. Salomão falou sobre os rios, os mares, as plantas e os animais. Salomão falou sobre o amor. E Salomão perscrutou a verdadeira sabedoria. Foi o grande precursor da filosofia, que infelizmente, numa sociedade pseudo-cristã, não valoriza nem o homem, nem a filosofia de Salomão. Mas eu sei por quê. Você sabe? Porque Salomão está na Bíblia. E eles não valorizam a Bíblia. Eles não acreditam nela. Eles acham que ela não detém a fonte de história e de autoridade que deveria deter para colocar Salomão nos anais da história da filosofia. Mas a verdade, irmãos, é que o primeiro homem dotado de uma sabedoria gigantesca, dada pelo ensino consistente de seu pai e de Natã, e acima de tudo, como um dom maravilhoso de Deus, foi Salomão. Salomão escreveu 3 livros na Bíblia. Sabe quais são?
Salomão escreveu um poema. Qual é? Cantares. Se você abrir o livro de Cantares, você vai ver um poema de um homem apaixonado por uma mulher. E ele se deleita falando da sua paixão e vice-versa. Você vai ver frases maravilhosas. Você vai ver uma análise profunda sobre o quê? Sobre o relacionamento amoroso de um homem com a sua mulher. Quantos casamentos não foram feitos e realizados, tendo como pano de fundo Cantares de Salomão? Mas Salomão não discorreu apenas sobre o amor. Salomão discorreu sobre esse comportamento ético que cada um de nós precisa ter em várias áreas da vida. Que livro é esse, pastor? Provérbios. O livro de Provérbios de Salomão, irmãos, eu costumo dizer que é um livro que todo crente tem que ler pelo menos uma vez por ano. Porque ele coloca os pingos nos is. Ele nos ajuda, irmãos, em questões cotidianas, que às vezes eu e você perguntamos o seguinte: o que fazer? Como me comportar? Que decisão a tomar? Mas quando a gente lê Provérbios, irmãos, a gente fica sabendo de um monte de coisa, como a gente deveria agir em situações às vezes muito difíceis. O livro de Provérbios contém quantos capítulos? A escola dominical faz uma falta, né, irmãos? 31 capítulos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Salomão escreveu mais de 1000 provérbios. É claro que os que estão aqui, mas ele escreveu muito mais do que aqueles que estão aqui. Os que estão aqui foram preservados para a nossa alegria e para o nosso benefício. Salomão, irmãos, escreveu também um livro no final da sua vida, quando ele já estava velho. Que livro foi esse? Eclesiastes, está vendo? Tem gente boa de Bíblia aqui, ó. O livro de Eclesiastes, irmãos, é o livro da velhice de Salomão. Alguns dizem que o livro de Cantares, viu, Dani? É o livro da juventude. É aquele homem apaixonado. Não que os velhos não apaixonem, mas os jovens apaixonam com mais facilidade. O livro de Cantares é o livro da paixão. É um Salomão jovem que se apoderou de um amor devastador pela sunamita. E ele canta esse amor numa poesia maravilhosa. O segundo livro, eles dizem que é o livro da maturidade de Salomão, onde ele já estava assim um homem maduro, e ele então escreve o livro de Provérbios, um livro ético, um livro onde ele mostra máximas do comportamento humano, do pensamento humano, e acima de tudo do nosso modo de agir, nessa sociedade caótica e maluca que nós vivemos hoje. Mas Salomão ficou velho, e na velhice ele escreve Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes, irmãos, ele mostra toda a sua veia filosófica. Por quê? Porque ele começa a avaliar tudo que tem na vida, como se essas coisas pudessem satisfazer o homem e dar a ele alegria. Mas ele chega no fim dizendo o seguinte: olha, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Ele fala sobre o conhecimento, ele fala sobre o dinheiro, ele fala sobre o poder, ele fala sobre as conquistas, ele fala sobre tudo que esse mundo pode oferecer para alguém achar que nisso está a sua felicidade, mas em todas essas coisas, ele termina dizendo que isso é vaidade e correr atrás do vento. Aí eu fico me perguntando, irmãos, puxa, é quando a gente fica velho que a gente aprende umas coisas dessas. Salomão, irmãos, foi o homem que mais acumulou tesouros nessa terra. Se você não sabe, eu já estou terminando, vou ler o texto e termino. O copo que Salomão bebia, água e vinho, era de ouro. O trono que ele sentava era de ouro. Os leões que foram construídos, cada um num lugar onde ele colocava sua mão, era de ouro.
Tudo que Salomão tocava, talheres, era de ouro puro. As pessoas saíam das regiões mais longínquas dessa terra para ver Salomão e ouvir a sabedoria de Salomão. E quando elas chegavam, irmãos, em Jerusalém, elas ficavam assim, exacerbadas. Por quê? Porque tudo aquilo que elas ouviam era muito menor do que aquilo que elas viam. Salomão teve 1000 mulheres. Eu acho que isso aí foi o final. Salomão, irmãos, foi o rei mais poderoso, mais sábio que já pisou nessa terra. Quem são esses reis que vieram depois dele? O reinado de Salomão, irmãos, foi um protótipo, preste atenção, do reinado do verdadeiro filho de Davi, que é Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz, olha, está aqui quem é maior do que Salomão. Por quê? Porque até naquela época ninguém era maior do que ele. Mas o mestre da Galileia e o carpinteiro da Galileia, sem ter onde reclinar a cabeça, era maior do que Salomão. Pastor, aonde Salomão escreveu isso? Eclesiastes. A palavra vaidade, no original, ela tem a ideia de uma coisa que quando o pastor Luciano era pequeno, eu fazia muito na minha pequena cidade de Ubá. Bolha de sabão. Quem já fez isso aqui? Não, mas não é essa bolha de sabão moderna que eles compram aí, você passa o canudinho e faz assim e solta aquele monte de bolha. Aquilo é sem graça. Aquilo não é brinquedo de criança. Aquilo é muito sofisticado. Não há beleza naquilo. Não há aquela coisa de você fazer a bolha de sabão. Deixa eu desafiar você aqui nessa noite. Quem sabe do que eu estou dizendo? Como é que era Daniel? Tá vendo? Não, mas não é esse negócio de plástico que você compra, o cara sopra, sai 1 milhão de bola de sabão. Não, isso é coisa moderna. No tempo nosso lá de menino, você ia num pé de mamona ou de mamão, um dos dois. Pega aquele talinho de mamão verdinho, corta ele, porque ele é oco por dentro. E esse talinho oco era o canudinho. Aí você fazia com água e sabão isso. Você fazia, misturava, enfiava o canudinho de mamão, criança que era aí saía uma de cada vez, meu filho. Era ou não é, Laerte? Você fez essa coisinha? Fez nada, cara. Que coisa linda. E aí, irmãos, a gente fazia as bolinhas de sabão na minha casa. Eu fazia isso demais. Tinha um bambuzal, um terreno atrás da minha casa, e eu fazia aquelas bolinhas. E a nossa alegria, sabe o que era? Era fazer a bolinha maior, não é? Você ia soprando, aí na hora que você descolava ela assim, porque tem uma técnica, você tirava ela, saía a bola. Aí ela era linda, mas de repente ela começava a ficar translúcida, né? Opaca. E você via aquela bolinha, ela começava a ficar sem cor, translúcida. É isso que significa a palavra vaidade. Dando a ideia daquilo que é muito bonito, mas que se perde. Pastor, o que Salomão disse no fim da sua vida? Conhecimento, poder, riqueza, coisas que os homens buscam, achando que isso vai trazer para eles satisfação e felicidade, é tudo bolha de sabão. Quando você adquire, é muito bonita, mas daqui a pouquinho vai ficar translúcido e vai se perder. E ele chega à conclusão que tudo é e correr atrás do vento. E aí ele termina o seu livro de Eclesiastes dizendo o seguinte: a suma de todas as coisas é: teme a Deus e anda nos seus caminhos, pois isso está
a verdadeira felicidade do homem. Portanto, querido, você já tem o maior tesouro. Amém? Você já tem aquilo que Salomão lá na velhice descobriu. E que em Cristo Jesus nós já sabemos. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque esses versos que eu quero ler com vocês, eles mostram o testemunho de um filho que foi instruído pelo seu pai. A igreja do futuro começa não na escola dominical, mas dentro da nossa casa. Ela não começa numa classe da igreja. Ela começa no cuidado e na instrução dos seus pais para com seus filhos. E Provérbios 4, escrito por Salomão, ele dá um testemunho aqui da instrução do seu pai. Davi legou para ele. E ele dá um testemunho aqui de que a sabedoria que ele teve, é claro que foi dado a ele como um dom, mas teve como fundamento e substrato o quê? A instrução da palavra de Deus. Vamos ler o texto? Capítulo 4, versículo de número 1 ao 6 apenas. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque eu vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, agora preste atenção o que ele diz, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Só até aí. Veja, querido, que nesses poucos versos, a gente vê a disposição primeiro, que os pais deveriam ter, para instruir de forma bíblica e consistente os seus filhos. Está aí no versículo de número 1 e 2. Verso de número 2 diz assim, porque eu vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. E aqui é um pai dizendo para o seu filho. Por isso é importante, irmãos, volto a dizer, você que é um homem crente, uma mulher crente, não negligenciar a instrução bíblica do seu filho. Invista nele, ensine o seu filho. O pai tem que ter essa disposição, como nós vimos aqui em Provérbios, de repente dar boa doutrina aos seus filhos. E do versículo de número 3 ao 6, a gente vê o testemunho daquilo que o seu pai Davi legou ao coração desse jovem. O interessante que eu quero destacar, para finalizar, 3 marcas que eu vejo aqui nesse texto, dessa instrução eficaz, que deveria e devem fazer parte da instrução de todo pai crente para com seu filho. Pastor, que marcas são essas, dessa instrução eficaz que deu tão certo na vida de Salomão, ao ponto dele tornar o homem que foi? A primeira marca, querido, é no versículo 3. Esta instrução requer tempo de qualidade com os filhos. O verso 3 diz assim, quando eu era filho, em companhia de meu pai. Isso é importante, irmãos. Pastor, qual a primeira marca desse ensino eficaz? É o tempo de qualidade. É aquela agenda que você precisa mexer para estar com seus filhos. É aquela capacidade que você tem de, quando tiver um tempo, largar um pouquinho o celular, desligar um pouco a televisão, abrir mão um pouquinho da bola que você joga,
enquanto os seus filhos não têm o tempo que você deveria devotar a eles. Pastor, como é que é uma instrução eficaz dentro de casa? Quando os pais têm tempo para os seus filhos. O texto diz isso. Quando eu era filho, na companhia de meu pai. Eu tenho visto, irmãos, tragédias acontecerem dentro de casa, de filhos que foram negligenciados pelos pais. E aí, sabe o que acontece? Há uma distorção muito grande comportamental dessas crianças. Eu tenho visto, irmãos, muitos desvios, inclusive na área sexual, de famílias, por causa da ausência dos pais. E a ausência do pai, tá? Então, se você quiser ser um pai que deixe uma instrução eficaz para o seu filho ou para a sua filha, tenha tempo de qualidade. A Bíblia diz: quando eu era filho, na companhia de meu pai. Essa é a primeira marca. Ah, pastor, mas eu trabalho demais. Não tem problema. Chega em casa cansado, seus filhos ainda estão lá, devote um tempo a eles. Esteja com eles. É por isso que Deuteronômio fala que você tem que ensinar o seu filho de manhã, dormindo, andando pelo caminho. Isso não significa que você fica o dia inteiro ensinando o seu filho, mas isso significa que você tem um tempo com ele, e o tempo que você tem com ele, você aproveita a oportunidade para instruí-lo nas coisas de Deus. A segunda marca, irmãos, de uma instrução eficaz está aí no versículo 4. Então, ele me ensinava e me dizia. O que esse pai dizia para o filho? Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. A segunda marca, irmãos, de uma instrução eficaz de um pai para com seu filho, é que essa instrução consiste em fazer com que o filho conheça a palavra, retenha a palavra e obedeça a palavra. A gente instrui os nossos filhos, irmãos, é na palavra de Deus. E hoje tem muita literatura bonita para criança. Hoje tem muita coisa bela para você instruir o seu filho, para que ele conheça a palavra de Deus, para que ele retenha a palavra de Deus e para que ele obedeça a palavra de Deus. É o que o pai Davi dizia para o menininho Salomão: filho, retenha as minhas palavras, guarda a palavra de Deus no seu coração. E o interessante, irmãos, que o próprio Davi, no Salmo 119, escreveu isso, né? Guarda as tuas palavras, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. O próprio Davi, irmãos, fazia o que ele ensinou para o seu filho. O amor pela palavra, o zelo pela palavra, o conhecimento da palavra de Deus. Lê o Salmo 19, irmãos. O Salmo 19 é um salmo belíssimo, onde Davi mostra os efeitos, a beleza e o poder da palavra de Deus. E ele instrui o seu filho. Aonde? Na palavra. E aí o papai precisa aprender um pouco mais a Bíblia. Aí o papai precisa descortinar um pouco as Escrituras, para poder ensinar o seu filho, em nome de Jesus. Essa é a segunda marca de uma instrução eficaz. Fazer com que a criança conheça a Bíblia. Você viu que bonitinho aqui? Tudo decoradinho. Não tem problema. Decora aqui, mas a palavra de Deus desce para aqui. É isso, irmãos, que a gente precisa fazer. É instruir os nossos filhos na palavra de Deus. Com que eles retenham a palavra, obedeçam a palavra, amem a palavra de Deus. Isso é função da igreja? Também. Tem muitas denominações hoje que já capitularam com a escola dominical. Não tem mais escola dominical. Tem só culto. E geralmente cultos assim, bem emocionantes, né? Bem emocionais. O sujeito vai lá para... Só que não dura muito, né, irmãos? Mas a escola dominical acabou, irmãos. A instrução acabou.
Eu lembro que eu levei a Alice estudava numa escola batista, perto lá da Betel, em Belo Horizonte, a escola do meu querido pastor Naugeri. Ela estudava na escolinha da igreja, e aí eu fui levar a minha filha, levava ela sempre, buscava, fiz isso a vida inteira, enquanto eu podia, eu fiz isso a vida inteira. Eu me lembro que uma senhora bateu no vidro do meu carro, quando eu estacionei para a Alice descer, ela virou e falou assim: o senhor é pastor presbiteriano, não é? Eu falei: ai. Falei: sou. Ela falou: escuta, na sua igreja tem escola dominical? Olha o que ela me pegou, eu assustei, eu nunca vi aquela mulher. Eu falei assim: tenho. Ela falou: onde é a sua igreja? Aí eu dei o endereço para ela, eu falei: mas por que, meu bem? Aí ela falou comigo, Jorge, em lágrimas, sabe o quê? Porque a minha acabou. Na minha acabou. Pastor, escola dominical na igreja é importante? Muito importante. Mas tem uma coisa mais importante do que a escola dominical na igreja. Você sabe o que é? É a instrução dos pais com seus filhos na palavra de Deus. A Alice, quando era pequenininha, ela tinha aqueles filmezinhos da Disney, Pinóquio, Bela Adormecida. Não tem problema isso não, viu, irmãos? Deixa o seu menino assistir o Pinóquio. Deixa ele assistir lá sei lá, do Capitão Gancho. Não tem problema nenhum, é o reino da fantasia. E eu assistia lá com a Tereza o Pinóquio 200 vezes. Sabe que criança vê 200 vezes o negócio. Ela já sabia até as falas do Gepeto, do gato, de todo mundo. Mas não tinha problema não. Eu me lembro que ela assistia o Pinóquio, amava o Pinóquio, mas quando ela ia dormir, eu contava uma história para ela da Bíblia. E eu orava com ela. E eu instruía minha filha na palavra de Deus. E valeu a pena, ou não? Faça isso enquanto é tempo. Porque chegará o dia que ela não te ouvirá mais. Último lugar. Pastor, qual a terceira marca que eu vejo nesse texto dessa instrução? Primeira marca é o tempo de qualidade. A segunda marca é você instruir o seu filho na palavra de Deus, em guardar e obedecer. A terceira marca está aí no versículos 5 e 6. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Verso 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A terceira e última marca, irmãos, eu termino, é que essa instrução visa tornar o homem sábio. Visa tornar um jovem sábio. Visa tornar um homem sábio, porque sabedoria é diferente de conhecimento, vocês sabem disso. A palavra conhecimento, ela tem a origem numa coisa cognoscível, mental, mas a palavra sabedoria, ela tem origem na palavra sapore, que significa sabor. Sabedoria tem a ver com sabor. Pastor, o que tem a ver então sabedoria e diferente do conhecimento? Sabedoria é quando você pega o conhecimento e faz dele um sabor para a sua vida. Quem é o sábio? O sábio é aquele que aplica o conhecimento que ele tem da forma correta. O sábio é aquele que experimenta essa sabedoria que advém do conhecimento e usa isso de forma correta para benefício próprio do outro e para a glória de Deus. E foi o próprio Salomão que escreveu no livro de Provérbios: o temor do Senhor é o quê? Irmãos, o princípio da sabedoria. E a gente instrui os nossos filhos, não é para eles ficarem experts na Bíblia, não. Tomara que eles fiquem. Mas a gente instrui os nossos filhos para que eles se tornem homens e mulheres sábios, que tenham respostas diante da vida.
que saiba como se comportar numa escola, que saiba dar uma resposta correta a um coleguinha que não é crente, que saiba agir em determinadas circunstâncias que você, papai, fica tão nervoso, preocupado com seu filho, mas se você instruí-lo na palavra de Deus, ele vai se tornar um jovem sábio, ele vai saber dizer não, ele vai saber dizer sim, ele vai saber se comportar, ele vai saber como agir. E mesmo você colocando ele numa escola que não é cristã, se você instruí-lo na palavra de Deus, esse menino vai ser sábio, ele vai discernir o certo do errado, ele vai aprender a tomar as suas próprias decisões, e assim ser um homem e uma mulher de verdade. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, o que tem de pai cercando o filho e a filha, e prejudicando o crescimento emocional e intelectual dessas crianças, não está no gibi. Não é colocando o seu filho numa bolha, e livrando ele de tudo, que você vai gerar nele um coração sábio. Você vai gerar um jovem imaturo, inseguro, dependente, que quando chega o primeiro embate, ele vai correr para você. Não, irmãos. A gente instrui os nossos filhos para que eles sejam sábios, e eles enfrentem as coisas dessa vida, tendo a resposta correta, porque foram instruídos na palavra de Deus. Nada contra, viu, papai e mamãe? Você procurar uma escola cristã. Pastor Dalmo, por exemplo, e eu concluo, na segunda-feira, eu fui com ele aqui, Osmar, nessa escola aqui perto da igreja. Colégio Cristão de Maringá Integrado, é isso? Esse que tem aqui. CCMI. É mais ou menos isso. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, a supervisora me conhecia. Ô, pastor Luciano, que alegria! E eu fiquei com aquela cara de paisagem, porque a gente, é difícil, a gente não lembra muito bem das pessoas, né? Ai, pastor, que alegria! O que eu posso servir o senhor? Aí eu apresentei o pastor Dalmo. O pastor Dalmo foi lá, conversou com ela e tal, porque vai colocar as filhinhas dele aqui, é perto, é cristão. Nada contra, irmãos. Eu acho que nós pais, se pudermos pagar uma boa escola cristã, onde os nossos filhos recebam um ensino menos ideológico possível, é bom. Mas deixa eu dizer uma coisa, papai. A segurança desse filho em qualquer escola depende primeiro de você. Se você não instrui os seus filhotes na palavra de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo. Você tem que ter receio mesmo. Agora, se você devotar tempo, instruí-lo, se você de repente entender que ela é a herança mais preciosa que você tem, para que ela agora enfrente a vida, e não você fica cerceando a liberdade da sua filha ou do seu filho, querendo tratá-lo como se ele fosse um bebezinho o resto da vida, não, irmãos. Isso não é investir no crescimento do seu filho, não, isso é retardar a maturidade dele. Instrua-o na palavra de Deus, dê um exemplo dentro de casa, gaste tempo falando de Jesus para o seu filho, para que ele possa ter um encontro com Cristo, e ele possa ser um crente de verdade. Aí, querido, você pode pôr ele na escola que for, que ele vai ser sábio, ele vai ter as respostas, ele vai saber como agir, porque aquilo ficou gravado e guardado aonde? No seu coração. O que Salomão escreveu sobre isso? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará dele. Portanto, querido, olha, você recebeu das mãos de Deus a mais rica herança que você tem. Seu filho, a sua filha. Invista no maior tesouro que você pode investir. O que é? O Evangelho, a palavra de Deus. E aí sabe o que Salomão escreveu lá na frente? E você terá descanso para a sua alma.
Põe a cabeça no travesseiro e durmo. Sabe por quê? Porque foi criado aos pés de Cristo e é sábio para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Dá a mão para o seu irmão aí, dá? Vamos lá, coisa linda. Vamos dar as mãos. Melhor é serem dois do que um, está escrito lá. Quem escreveu isso? Salomão, ó, Eclesiastes 4. A bênção da cooperação, isso é coisa linda. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela vida das nossas crianças. Que alegria, que bênção, que coisa maravilhosa são as crianças. O Senhor Jesus diz que das tais é o reino de Deus. Obrigado, Senhor, porque se nós não nos tornarmos como elas, nós não entraremos no reino de Deus. Ajuda-nos a investir nessas joias, nessas pérolas, nessa herança gloriosa que o Senhor depositou nas nossas mãos. Ajuda-nos a colocar no coraçãozinho delas o maior tesouro que o homem pode ter, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E que cada papai e cada mamãe possa se preocupar, investir, ensinar, dedicar tempo na vida do seu filho, porque ele colherá frutos maravilhosos desse bebê. Muito obrigado, Senhor, por cada papai, cada mamãe da IPVO. Obrigado por cada professor da nossa escola dominical, do Vila Kids, que tem cuidado das nossas crianças. Que o Senhor amplie esse ministério, que o Senhor faça crescer esse trabalho, para que a gente tenha crianças crentes nessa igreja, e amanhã serão presbíteros, líderes de ministérios, pastores e missionários para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Leva-nos em paz, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém.